E aí, como é que você tá? Tudo bem? Mais um dia, mais uma sexta-feira aí abençoada. Eu desejo que você continue tendo um dia aí abençoado, com frio, mas nós estamos aí, graças a Deus, né? Hoje eu quero compartilhar um negócio com vocês. Eu tive a oportunidade de ir ontem numa congregação, nós somos lá em Osasco, do pastor, quem dirige lá é o pastor Fabiano. Mas quem ministrou lá ontem foi o pastor André Ribeiro, que é da Somos Um Botucatu. Cara, eu fiquei maravilhado porque eu nunca tinha ouvido uma mensagem com um ponto de vista tão contundente quanto o que eu ouvi ontem. E eu senti muito no coração de compartilhar com você, porque eu acredito que isso já aconteceu. Assim como aconteceu comigo, pode ter acontecido com você. E mais uma vez, não é querendo apontar, condenar, não. É só para você ter uma reflexão sobre o assunto aqui, que muitas das vezes vai de encontro ao que a gente vê e nos confronta, porque não é só de ter o sentimento, mas é de questionar, né? O pastor, ele usou dois textos, né? O Salmo 73, depois se você quiser ler lá, e 2 Reis 5. O Salmo 73 é um salmo que fala sobre Asaf, que teve um sentimento de inveja porque os ímpios eram prósperos e ele não, né? E aí ficou uma pergunta para mim: quantas vezes eu já não senti isso aí? Porque a gente procura sempre andar no caminho certo, não se desviar do mal, e a gente vê as pessoas que fazem totalmente o contrário do que nós fazemos e se dá bem, cara. É um negócio treta, é complicado. E aí depois ele usou também o texto de 2 Reis, capítulo 5, que conta a história de Naamã. E quando eu estava meditando, vindo para cá pro trabalho, eu fiquei pensando aqui, né, na história de Naamã. Naamã era um general assírio. E o que acontecia? Se a gente fosse olhar pela história de Israel, independente da posição de Naamã, mas pela doença que ele possuía, ele não deveria nem estar onde ele estava, né? O que remete ao texto de Salmos. O cara é ímpio, tá fazendo coisa errada, tá numa condição errada, mas porque ele é importante, ele continua num lugar de destaque. O negócio é complicado. Só que ele falou sobre Geazi, o servo do profeta, que sentiu, né? Sentiu de fazer algo que o seu senhor, no caso o profeta, não tinha dito, porque eu acredito que muitos conhecem a história, e fala que Naamã, por conta de um ataque àquela região de Israel, levou alguns cativos. Dentro desses cativos foi uma jovem, uma menina, e essa menina falou: olha, se o senhor fosse lá onde está o profeta, eu creio que o senhor ia ser curado lá dessa sua lepra. E a lepra era algo terrível. Se fosse em Israel, ele estaria no que a gente chama de cidade de refúgio. Mas como era outra cultura, e por ser poderoso, mesmo que ele não pudesse ter o toque de alguém cumprimentando ou perto, ainda assim ele era um cara poderoso. Então a lepra nesse caso era só um detalhe. E aí ele vai lá, o profeta nem se dignifica a ir falar com ele, manda o servo, vai lá, fala o que tem que fazer, vai se banhar no Rio Jordão. Tanto é que no
texto na história de 2 Reis 5, ele até fica bravo porque foi um jovem falar com ele, não foi o profeta, e ter que se lavar no rio sujo. E aí o soldado fala: meu senhor, mas se fosse algo mais difícil, o senhor não faria? Um negócio simples aí, ó. Só se banhar 7 vezes aí no rio, e na 7ª vez ele volta como a sua pele, como se fosse de um bebê, né? Algumas traduções vão dizer assim. E aí ele volta ao profeta, fala: olha, eu trouxe aqui presente, eu trouxe dinheiro, eu trouxe roupa. E o profeta fala: não quero, não quero. Eu só fiz o que Deus mandou. E mesmo na dificuldade, mesmo na situação que estava se encontrando, ainda assim, ele preferiu não aceitar. Só que o desejo do servo era contrário ao do profeta. E olha que negócio doido, cara. Negócio doido. E aí a frase que o pastor André colocou, né, foi que a lepra estava dentro de Geazi, enquanto a de Naamã estava fora. Meu, o negócio foi forte. Foi forte. E aí ele prossegue e diz: por que a gente vai querer questionar sobre o que o outro tem ou deixa de ter, sendo que Deus nos dá aquilo que é para suprir a nossa necessidade? Não é nem mais nem menos, é o suficiente. E aquilo ficou mexendo muito, porque eu já tive essa. Por que fulano tem, vem fácil, e eu quero algo, mas putz, eu tô lutando, batalhando, momento a momento. Meu, foi treta. Mas aí veio essa mensagem. Ainda bem que, graças a Deus, desenvolvendo a maturidade, a gente vai entendendo as coisas como funcionam. E é melhor você ter o pouco com a alegria da parte de Deus do que você ter o muito em cima de intriga, de briga, de forma desonesta, sabe? Esse é o que eu quero compartilhar hoje com você. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu peço a Deus que te ilumine para que você não tenha isso não, porque é algo que eu venho aprendendo também. Só quem vive é quem sabe. Entendeu? É muito fácil ver só as aparências, mas lá no íntimo, quando fecham-se as cortinas e ficam só nos bastidores, aí a gente vê como é que é a situação. Beleza? Então eu desejo que você continue tendo uma ótima sexta, que o seu fim de semana aí seja muito abençoado, bem sucedido. Se for para descansar, descanse. Se for para trabalhar, trabalhe, mas que ele seja muito bom. Beleza? Um ótimo dia aí.